Eu não sei se alguém já te disse isso, mas se ninguém nunca te disse, hoje eu vim aqui para te dizer que Jesus se importa até com o teu olhar. Como assim, Glória? Deixa eu te dizer. Os olhos, eles refletem o que está por dentro de nós. Através de um olhar, a gente fala muita coisa. Um único olhar expressa muita coisa que às vezes a gente não tem coragem de falar. Quantas vezes a gente está disfarçando, mostrando que está feliz, mostrando que está bem, com um sorriso, e quando alguém que nos conhece de verdade, e mesmo quando não nos conhece tanto assim, mas alguém sensível ao ponto de olhar nos olhos, nos nossos olhos, e dizer assim: tu tá bem mesmo? Porque os olhos não mentem. Os olhos, eles refletem o estado da nossa alma, como é que a gente está por dentro. E muitas vezes a gente tá tentando esconder. Mas eu tô aqui para te dizer que Deus não é indiferente à tua dor, que Deus se importa até com o teu olhar. E eu preciso te mostrar a grandeza disso, porque se Ele se importa com o teu olhar, eu estou aqui para te dizer que Ele se importa com o teu problema. Ele se importa com o motivo que está te levando a ficar assim, com esse olhar triste, cabisbaixo, angustiado. O Senhor não é indiferente à tua dor. Pega a tua Bíblia, a Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Esse aqui não é um Esmagados. Esse aqui ainda não é o Portadores de uma Promessa. Esse aqui é um spin-off, se eu posso dizer assim, do Esmagados. Mas é para te dizer que o Senhor se importa com os teus olhos. O Deus que se importa com os teus olhos. Gênesis capítulo 29. E a gente vai dar uma passeadinha rápida. Capítulo 29... Versículo 17, a parte A, diz assim: os olhos de Lia eram sem brilho. Passa a página. Gênesis, capítulo 23. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou, não pediu, não perguntou, ele tomou Lia e a entregou a Jacó. E Jacó se deitou com ela. Tu lembra que Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel, porque ele estava apaixonado por Raquel. Desde o dia que ele viu Raquel a primeira vez naquele poço, no começo do capítulo, ele se apaixonou por Raquel e decidiu trabalhar 7 anos sem ganhar nada para casar-se com Raquel. Labão enganou ele. E a gente falou isso no último, um dos últimos Esmagados sobre a semeadura. Ele enganou e foi enganado. A pergunta de hoje é: quais as sementes que você tem lançado na terra? Isso é a semeadura do engano. Tu lembra disso, né? Eu sei que vocês vêm acompanhando comigo. Isso aqui é sobre Lia. Lia casou-se à força. Jacó deitou com ela achando que era a irmã dela. Lia já não tinha brilho nos olhos, tu lembra? Ela já tinha um vazio na alma. Ela já tinha uma dor mal resolvida no coração. Porque se os olhos expressam a nossa alma, alguma coisa faltava em Lia. Quando Jacó acorda que viu que casou com Lia e não com Raquel, eu quero que você enxergue isso na perspectiva de Lia. Um dia depois da lua de mel, o noivo levanta e vai questionar o pai dela por que tinha acordado com ela e não com a irmã dela. Então, com um dia de casada, a mulher que já não tinha brilho nos olhos, agora estava na tenda vendo Jacó e perguntar ao pai dela por que não a irmã dela. Porque na verdade ele amava Raquel, não era Lia. Então Lia vinha de uma sequência de dores, sabe? Gênesis 29, versículo 30 diz que Jacó se deitou também com Raquel. Ele trabalhou mais 7 anos. Quando Jacó foi questionar Labão, Labão disse que daria Raquel também a Jacó por mais 7 anos de trabalho, que ele esperasse só passar a semana de núpcias. Então entenda, com uma semana que passou a lua de mel, Jacó casou com Raquel. Imagina a dor de Lia só aumentando. Quem já não tinha brilho nos olhos, agora tinha menos ainda. Ela teve como rival a sua irmã, sangue do seu sangue, quem cresceu com ela. Eram muitos motivos de dor. Versículo 30 diz que Jacó se deitou com Raquel, a quem ele amava muito mais. A Bíblia disse muito mais do que a Lia. Isso não é novidade pra gente, porque Jacó não trabalhou por Lia, Jacó trabalhou por Raquel, mas a Bíblia vai dizer ele amava muito mais do que a Lia, para que a gente entenda a dor
e a falta que Lia sentia. A virada de chave está no versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Em uma pesquisa rápida, eu cheguei à conclusão de que o amor de uma mãe por um filho é um amor que ultrapassa o tempo, as condições, as adversidades. É um amor que não se compara, não é um amor de casamento, não é um amor de amizade, é um amor diferente e maior do que todos eles. E a Bíblia diz assim: quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Deus estava dizendo assim: eu vou te entregar um amor, Lia, incondicional. Eu vou te entregar um amor recíproco, porque eu já ouvi relatos de mães dizendo que quando pegou os seus filhos no braço sentiram um amor que nunca tinham sentido antes. Eu ainda não sou mãe, mas eu sei que se tu tá me assistindo e tu é mãe, qual a sensação de olhar pro teu bebê pela primeira vez? A importância que um filho dá pra mãe, principalmente naquela fase de bebê pra criança, tudo é com a mãe. Então o Senhor estava dizendo assim: eu tô te dando um presente teu, Lia. Eu tô te fazendo mãe, para que tu sinta um amor que não está condicionado à situação, nem à aparência, nem a tempo. Eu tô te dando um amor que vai sair de ti. Eu tô te fazendo mãe, eu tô te dando um presente. E eu preciso te dizer que Deus, ele se preocupa tanto com a gente. Isso aqui não é só sobre filhos. Eu não tô aqui pra te dizer que Deus vai te dar filhos, apesar de que Ele pode. E se esse for o desejo do teu coração, e se o Senhor quiser, Ele pode te dar filhos. E pode fazer contigo como Ele fez com Lia, de forma literal. Mas eu tô trazendo pra você o Deus que se importa com o teu olhar. O Deus que se importa com os teus olhos. Eu quero te fazer entender que Ele se importa contigo de uma maneira tal. E Ele não mudou, porque a gente vê lá no livro de Marcos, a pesca maravilhosa. Jesus vinha com uma multidão e os olhos dele observaram 2 barcos na beira da praia. Isso me chamou muita atenção, porque o texto diz que Jesus notou, ou seja, ele viu 2 barcos na beira da praia. Barcos usados por Pedro e os seus companheiros de trabalho. Depois de uma noite frustrada, eu preciso te dizer que Ele se importa com os teus olhos. Ele se importa com o motivo que tem tirado o brilho dos teus olhos. E da mesma forma que Ele pegou o barco de Pedro emprestado, pregou para uma multidão e depois disse: volta para uma alto, Pedro. E quando Pedro voltou para uma alta, Ele disse: joga a rede do outro lado. Quando Pedro lançou a rede, foi a maior pesca da vida de Pedro. É o Deus que se importa com você. É o Deus que se importa comigo. É o Deus que olhou para Lia e disse assim: eu vou te dar um amor que não se compara, que não precisa de tempo, que não vai olhar para você e dizer que não te quer mais, porque não existe ex-filho. Deus estava dizendo para ela: eu vou compensar a tua dor. Mas o problema é que a gente tá muito preocupado em mostrar para os outros, em querer validação dos outros, em querer reconhecimento dos outros. E muitas vezes Deus está nos dando presentes e a gente está usando os presentes de Deus para mostrar a alguém que a gente é digno de amor. Esse é assunto do próximo vídeo.